Nós estamos aqui na disciplina de tratores e motores agrícolas para mais uma videoaula. E nessa videoaula nós vamos aqui tomar um material da Massey Ferguson para nós falarmos sobre os rodados. E nessa videoaula, então, nós vamos falar de uma forma geral sobre os tipos de rodado, sobre as suas classificações, sobre como que nós podemos identificar os diferentes tipos de rodados e as suas especificações. Para iniciar, vamos falar sobre as formas de classificação dos rodados. E basicamente, existem alguns estilos mais tradicionais para os rodados pneumáticos, como por exemplo, o rodado direcional classificado como F2. Nesse caso desses rodados, esse estilo é basicamente utilizado como um rodado direcional e ele não é associado a um sistema com tração. Ele não é um rodado aplicado para tração, somente aplicado para direcionamento da máquina. Um outro estilo de rodado é o rodado aplicado para tração, como por exemplo, esse rodado com as garras R1. E neste caso, então, ele é identificado com essa garra, uma garra baixa, e é utilizado para terrenos em solos secos, né? Terrenos firmes. Utilizado amplamente nos cultivos tradicionais, como soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, e entre outros. Mas, ainda considerando o estilo de garra, existem as garras altas, né? E, nesse caso, os rodados pneumáticos, ele tem, então, tem garras maiores e são aplicados em terrenos lamacentos. E aonde isso ocorre? Ocorre em solos irrigados de arroz e várzeas úmidas. Então, basicamente, são esses três tipos, né, de garras. Os pneus sem garras direcionais F2, pneus com garras baixas R1, que são os mais comuns que nós vamos observar de uma forma tradicional, e os pneus com garra alta R2, aplicado em solos lamacentos. Vamos aí então continuar falando sobre os estilos de pneus, mas vamos aqui então passar agora falando sobre, ainda continuando falando sobre as formas de classificação, mas agora vamos falar sobre a carcaça. E essa estrutura do pneu, ela é basicamente, né, dividida em dois estilos: os pneus diagonais e os pneus radiais. Mas qual que é a diferença básica de um pneu diagonal para um pneu radial? Se nós observarmos a carcaça, tanto o pneu radial quanto o pneu diagonal, ambos possuem na estrutura o talão, possui uma carcaça, possui o flanco, a região de flanco, e possui a banda de rodagem, onde nós vamos observar as garras. Então, ambos os pneus possuem esse estilo de estrutura. Repetindo, o talão, a carcaça, a região de flanco e também a banda de rodagem. Porém, a diferença basicamente se dá na tração. Por quê? No caso dos pneus radiais, esse estilo de pneu ele se adequa melhor ao solo, trazendo uma melhor área de contato entre o pneu em relação ao solo. Isso vai trazer benefícios para a tração. Mas lembrando que esses dois estilos de pneus são muito utilizados nos tratores agrícolas. Os pneus diagonais, podemos falar que esses pneus são muito mais utilizados nos tratores menores, enquanto os pneus radiais são muito mais utilizados nos tratores de maior porte. Até porque, como eu lhes falei anteriormente, no caso dos pneus radiais, esses pneus têm geralmente uma melhor eficiência no desenvolvimento da tração do trator em relação ao solo. Mas, construtivamente, é possível sim observar essas diferenças, né,
entre um pneu diagonal e um pneu radial, somente por uma observação visual, mas daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre como que nós observamos de uma forma melhor especificada. Mas aqui então, nessa imagem, nós podemos observar um pneu diagonal e um pneu radial. E visivelmente nós já conseguimos observar que a área de contato em relação à área de contato da banda de rodagem, neste caso, ela é maior do que, por exemplo, o pneu diagonal. E isso aqui vai trazer, essa característica vai trazer uma melhor eficiência de tração para esse pneu. A diferença também entre o pneu diagonal em relação ao pneu radial é que esses pneus radiais normalmente são um pouco mais caros que os pneus diagonais. Mas vamos aí continuar falando sobre as formas, né, de classificação, mas agora também falando sobre as dimensões desses pneus diagonais. E os pneus diagonais, eles possuem, né, uma especificação, e essa especificação ela vem marcada aqui nessa região do flanco. Então, todo pneu ele possui uma especificação, e essa especificação ela vem inscrita nessa região do flanco, essa região onde eu estou aqui demonstrando com o cursor. E o pneu ele é classificado em função da sua largura, em função do diâmetro do aro e em função do tipo de garra. Então, essa é a classificação básica dos pneus diagonais. E neste exemplo, um pneu diagonal classificado como 14.9-28R1, essa primeira inscrição ela traz uma alusão à largura do pneu, de 14 com a dimensão em polegadas. Então, neste caso em específico, o pneu possui uma largura de 14,9 polegadas. Essa segunda informação faz referência ao diâmetro do aro, neste caso um diâmetro também especificado em polegada, dessa forma, né? Então, nós temos nesse caso específico um aro com 28 polegadas. E finalmente a última informação ela faz uma alusão ao estilo de garra, nesse caso uma garra baixa R1. Então este é um exemplo, né, de classificação relacionado à dimensão do pneu, né? Mostra então uma especificação para esse pneu. Vamos aqui dar sequência e agora vamos falar sobre a especificação das dimensões de um pneu radial. E da mesma forma que, como eu comentei com vocês, que para os pneus diagonais nós temos, né, uma inscrição em torno do flanco, aqui no pneu radial não é diferente. A inscrição ela também vai estar inscrita nessa região do flanco. E essa informação sobre a especificação do pneu radial basicamente acontece em função também da largura do pneu, mas agora essa largura ela vai ser especificada em milímetros. Também uma outra informação que vai aparecer na especificação é a relação de aspecto. E essa relação de aspecto é calculada em função da altura do pneu, que aqui é mostrado através desse RE. Então, nós vamos relacionar a altura do pneu com o valor da largura. E isso vai trazer um valor em porcentagem. Isso vai ser calculado em porcentagem e nós vamos, então, dessa forma, ter a relação de aspecto. Na sequência, nós temos a informação sobre o tipo, né, de carcaça. Nesse caso, o R faz uma alusão ao estilo de pneu radial. E, finalmente, na última informação, nós vamos ter a informação sobre o diâmetro do aro. E o diâmetro do aro, nesse caso, é especificado em polegadas.
Falando sobre um exemplo de especificação, neste caso, nós mostramos um pneu com um valor de 600, mas essa primeira informação significa o quê? Esse 600, então, significa a largura do pneu, especificada em milímetros. Então, neste caso em específico, a largura do pneu equivale a 600 milímetros, barra 60. Essa segunda informação é relacionada com a relação de aspecto. E essa relação de aspecto, nós falamos que significa a relação entre a altura do pneu dividido pela largura do pneu. Ainda sobre as informações relacionadas ao pneu, nós temos aqui como uma terceira informação este R. E este R está relacionado ao tipo de construção da carcaça. Neste caso, nós estamos falando de um pneu radial. E finalmente, como última informação, nós temos o valor relacionado ao diâmetro do aro, que neste caso em específico equivale a 30,5 polegadas. Mais aqui alguns exemplos, mostrando agora uma comparação, ou melhor dizendo, colocando um exemplo de um pneu diagonal, aqui à esquerda, e um exemplo de uma especificação de um pneu radial à direita. E neste caso em específico, nós podemos fazer a seguinte leitura. Neste caso, deste pneu com essa especificação de 23.1-30R2, essa especificação significa o quê? Significa que esse pneu possui uma largura de 23,1 polegada, possui também um aro equivalente a 30 polegadas e, neste caso em específico, esse pneu tem uma banda de rodagem com uma garra alta, R2. Agora, nós vamos falar também sobre a especificação de um pneu radial. Neste caso, nós temos aqui um exemplo falando de um pneu que possui a especificação de 710/65R38. E essa informação significa que esse pneu possui uma largura de 710 milímetros, barra uma relação de aspecto de 65, lembrando que a relação de aspecto é a altura do pneu relacionada com a largura do pneu, com uma informação representada em porcentagem. R significa o pneu, que este pneu é um pneu radial, e a última informação está relacionada ao diâmetro do aro, especificado em polegadas. Vamos agora falar também de alguns conceitos operacionais, como, por exemplo, a lastragem, relação peso-potência, índice de patinagem e algumas outras mais informações. Mas isso aí a gente vai falar numa próxima videoaula. Até mais e obrigado!